Um dos problemas no momento é que existe uma falta de transparência muito grande na execução do Revalida. Né? Há uma suspeita que precisa ser esclarecida, que o Revalida tem sido usado de maneira não imparcial, não técnica, inclusive de uma maneira até preconceituosa, no sentido de realmente impedir que esses médicos formados no exterior possam ter o seu diploma revalidado aqui, em particular os médicos cubanos. Tem até vídeos aí que estão circulando na internet com declarações do presidente anterior, que eu prefiro até nem citar o nome, falando que vamos meter um revalida nos cubanos. Quer dizer, isso não é política de Estado, isso é uma coisa grave, né, quando o presidente do país fala uma bobagem desse tipo. Agora, uma bobagem dentro realmente de um contexto, sempre uma mensagem de ódio, de raiva, uma coisa pouco civilizada, e como vocês estavam falando aí, vai ser difícil a gente superar isso. Né? A gente vai precisar fazer um esforço muito grande para trazer a civilidade de volta para o país. Agora, eu acho que tem alguns pontos que são importantes. Primeiro, né, a excepcionalidade que o Gonçalo falou. Não vejo nenhum problema que o Ministério da Saúde, associado à Organização Pan-Americana de Saúde, selecione médicos, né, para atender uma situação emergencial no país e possam atuar independentemente do Revalida. Evidentemente que são profissionais sem qualificação, como se mentiu durante muito tempo, dizendo que, inclusive, eram médicos que não tinham nem formação em medicina, eram enfermeiros, enfim, bobagens e fake news que surgiram. Eu, pessoalmente, eu sou contra o Revalida. Eu acho que o Revalida tem que ser substituído por um exame nacional que deve ser feito por todo e qualquer médico que queira exercer a profissão no Brasil, seja ele formado no Brasil ou não, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Você quer exercer medicina nos Estados Unidos? Não tem problema, você vai lá, você vai passar por todo um processo igualzinho ao que um médico estadunidense passa, vai fazer os exames lá, Step 1, Step 2, e aí, passando, você exerce. Esse exame é igualzinho ao que os médicos formados nos Estados Unidos fazem. A mesma coisa devia acontecer aqui. Faculdade de Medicina brasileira não é sinônimo de qualidade. Tem muita faculdade precária. Aliás, tem muita faculdade boa, onde tem profissionais que chegam ao final, estudantes que chegam ao final do curso sem qualificação. Né? Mesmo faculdades boas, às vezes colocam médicos ruins. Então, uma maneira, se não é a ideal, a melhor, mas a possível, é ter um exame de qualificação nacional, né? E aí todo e qualquer profissional que queira exercer a medicina no Brasil, desde que formado numa faculdade certificada, e isso é muito fácil de verificar, né? Não tem nenhuma dificuldade de verificar isso, faz o exame, passou no exame, né, com transparência, com critérios técnicos, pode exercer a profissão no Brasil. Resolveria essa questão em relação à questão da equidade, a questão da parcialidade ou a imparcialidade do exame de validação. Bom, olha, só concordo plenamente com... Fala, Fábio. Por favor, não, eu só queria dizer que eu concordo. Ixi. É tão difícil a gente concordar que quando a gente concorda, ele congela. Eu sei como é que é difícil. Vai lá, doutor Vecino, pode falar que agora descongelou. Foi. Não. Mas eu concordo com a proposta do Walter, né? Embora, né, vamos registrar aqui, melhor seria se o Ministério da Educação fizesse uma fiscalização adequada das escolas médicas para que as escolas, não só as escolas médicas, todas as escolas, formassem um produto adequado ao final de um curso de 6 anos com um investimento imenso, né? Quer dizer, temos hoje a falência do Estado na reação do sistema educacional, em particular do sistema educacional médico, com essas 350 faculdades de medicina que foram autorizadas a funcionar, algumas delas sem hospital-escola, né? Então, o Revalida é fundamental que a gente hoje tenha um exame da ordem, como é o caso dos advogados. Por que nasceu o exame da ordem? Por causa da multiplicação dos cursos de direito
que não formavam direito os alunos do direito, né? Então, é essa coisa que nós estamos vendo aí também na medicina. Então, eu concordo com o Walter, mas é bom destacar a falência do Ministério da Educação na sua obrigação de regular, fiscalizar os cursos de qualquer tipo de profissão. Muito bem. Olha, só quero registrar aqui, antes de passar a pergunta para o Rafa, a quantidade de denúncias que nós estamos recebendo aqui no nosso site de comentários. Olha aqui, o Wes está dizendo, a prova do Revalida foi uma vergonha. Paguei R$ 4.196 por uma prova, fui sabotado pelos aplicadores da prova de forma proposital. Vou ler aqui mais alguns para vocês. A Anne Souza manda aqui, ó, o sistema é bruto. Médicos formados no exterior sofrem retaliações na prova prática do Revalida e depois de passar por uma prova objetiva e prova discursiva complexas, né? Cadê mais aqui? Ela mesma escreve outras mensagens, mas tem várias aqui. Gente pedindo Revalida justo e tudo mais. Agora, tem alguém que me falou, eu não vou achar agora, vou até pedir desculpa por isso, que houve 98% de reprovação nessa prova. Mas essa prova não é uma prova carregada de subjetividades. Vou começar com o Dr. Walter agora. Essa prova prática, ela permite que o avaliador seja parcial, Dr. Walter? Veja, depende de que prova nós estamos falando. Isso que eu estou dizendo, existe uma desconfiança, né? Eu não vou dizer que a prova foi feita de maneira parcial ou imparcial. O que eu estou dizendo, não tenho condição de avaliar isso, eu não estava presente. Mas tem muita gente dizendo que foi sabotado. Então, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação tem que tomar medida urgente e resolver isso. Isso não pode ter dúvida do que está acontecendo com o Revalida. Isso é um exame muito importante e ele tem que ser feito com objetividade. Nós tivemos coisas no governo passado, principalmente por conta do programa Mais Médicos, manifestações de xenofobia, manifestações de racismo, né? E, aparentemente, isso pode ter contaminado, inclusive, o Revalida, né? Com as próprias declarações do mandatário anterior, que eu já disse aqui. Então, isso não pode ficar assim, isso é muito grave. Então, precisa haver uma averiguação, inclusive com punição, porque se isso ocorreu, e se for possível de punir isso, é grave, né? Por isso que eu digo, tinha que ser feito um exame nacional, né? Com gente qualificada, né? Com gente idônea, né? E há muita dúvida a respeito disso. Essa dúvida não pode persistir. Eu não estou dizendo que houve sabotagem, nem que não houve. Eu estou dizendo que isso precisa ser esclarecido urgentemente pelo atual governo. Muito bom. Doutor Versino, quer falar também sobre isso? Não, eu acho que a transparência é um problema gravíssimo no Brasil, né? Então, tem que haver transparência, esses exames, os que se submetem a esses exames, têm que ter certeza de que estão realizando um procedimento claro e um procedimento que não existe essa névoa que o Walter está mencionando aí, né? Então, por isso eu acho que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, nesse momento, tem que intervir nesse processo, apesar do que está acontecendo nos conselhos. De uma forma geral, os conselhos, nos últimos anos, infelizmente, perderam completamente o rumo, né? A favor de cloroquina, a favor de medicamentos que não têm efeito, se transformaram em uma coisa terrível, os conselhos, de uma forma geral. Então, está na hora de que o Estado retome as rédeas do funcionamento da regulação da profissão médica, para que nós tenhamos possibilidade de melhorar o funcionamento da assistência à saúde no Brasil e de conseguir aumentar o número de médicos que precisam trabalhar nesses lugares onde os médicos, neste momento, não estão indo, né? A periferia das grandes cidades, essas regiões isoladas, como lá nos Yanomamis. Enfim, nós precisamos de ter respostas do Estado para conseguir ter um acesso de médicos suficiente. E os conselhos, o Conselho Federal de Medicina em particular, estão ausentes totalmente, quando não no lado oposto, né? No lado da magia negra. Não tem cabimento isso. É muito grave. Quer falar, doutor Walter? Não, acho que é isso, eu concordo. O Estado precisa urgentemente, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, botar ordem na casa, né?
essa coisa das corporações se autorregularem também é muito grave. Eu acho que isso precisa ser repensado, essa maneira de organização das profissões regulamentadas. Não é só o Conselho de Medicina, os conselhos, de modo geral, têm, às vezes, atitudes muito questionáveis, né? Onde o interesse que deveria ser do cidadão, né, no centro do interesse da política pública, na verdade, fica colocado em segundo plano, ou terceiro, quarto plano, e interesses corporativistas é que acabam predominando. Eu acho que esse modelo de regulamentação da profissão médica, é isso que o Gonçalo falou, o que se transformaram os conselhos regionais, o Conselho Federal de Medicina, é uma coisa muito grave. Precisa ser, a sociedade precisa ver se esses conselhos atendem aos seus interesses, porque conselhos que atendem ao interesse único exclusivamente da corporação não é bom para a sociedade. Se transformar em órgãos corporativistas. Estão mais interessados em proteger a corporação do que proteger a população, que ordinariamente os conselhos de classe são formados por profissionais escolhidos pela própria classe para que estes profissionais julguem os erros cometidos pelos profissionais. Então, o Conselho Regional de não sei o quê tem como responsabilidade julgar a relação entre os profissionais e a sociedade. E eles se transformaram numa coisa totalmente fora disso. Quer dizer, eles estão mais interessados hoje em proteger mercado, proteger aquela categoria específica e não proteger a sociedade da categoria específica. Então, de fato, é uma coisa que está virando uma coisa falida. Os conselhos são fundamentais para a ética profissional. E isso não está acontecendo. Se transformaram em sindicatos. Para isso existem os sindicatos. Deixa lá os sindicatos protegendo a corporação. Agora, os conselhos não podem ser protetores da corporação. Tem que ficar bem claro, né? Uma Associação Médica Paulista, Associação Médica Brasileira. Esse pessoal protege a corporação. O sindicato protege a corporação. Conselhos, Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, não. Eles protegem a população da ação dos profissionais. A gente tem que entender para que funciona, como é que é essa estrutura de proteção da população contra a atividade dos profissionais.